nessa aula e na próxima eu quero falar um pouco sobre os fundamentos da integração numérica de equações diferenciais, um pouco ajudando enfim, adicionando um pouco de teoria às monitorias computacionais. Então vou começar por explicar hoje o que é um método numérico e discutindo algumas questões ligadas à precisão dos métodos numéricos. Então, nós temos uma equação diferencial, x' igual a f de tx, com uma condição inicial, x de t0 igual a x0, e a junção dessas duas condições é chamada um problema de valor inicial. E o que a gente faz em integração numérica de equações diferenciais é considerar um intervalo t0 mais L. A gente quer encontrar uma aproximação calculada numericamente para a solução naquele intervalo, solução do problema de valor inicial. E o modo como isso é feito é discretizando o intervalo, então considerando pontos T0, T1, Tn igual a T0 mais L. Isso, uma escolha de pontos assim é chamada uma grade. E um método numérico é um procedimento para encontrar valores x0, x1, xn, tais que a diferença entre xj e o x de tj seja pequena. Definido de maneira muito abstrata, se trata... A resolução numérica é encontrar valores aproximados para a solução sobre um subconjunto finito do intervalo de integração. Tá? Eu só vou considerar o caso em que os Hn, que é a diferença entre Tn e Tn menos 1, é chamado o passo da grade, o tamanho do passo da grade, grid step em inglês, e eu só vou considerar métodos numéricos em que o passo é regular. Tá? A gente vai considerar sempre que Hn é independente do n, ou seja, é L sobre n. Tá? Há métodos numéricos com passo variável, mas nós só vamos considerar esse caso aqui. Okay? Então, em termos bastante abstratos, é essa a noção de método numérico. É algum procedimento determinístico para encontrar valores. Então, um exemplo que, de alguma forma, a gente já conhece é o seguinte. Nós sabemos que a solução é dada, a solução exata é dada, satisfaz essa relação. x0, x de t igual a integral entre t0 e t de f de s, x de s ds. Nós podemos transformar essa relação num método numérico. Então, de uma vez por todas, eu estou pensando sempre em passos, passo uniforme. Podemos transformar essa
podemos transformar essa relação no método numérico fazendo o seguinte. Vamos calcular essa integral usando somas de Riemann ou algo parecido, da seguinte forma, x0 mais, e agora eu aproximo essa integral, acho que se chama a regra, aproximação retangular, aproximo essa integral pelo seguinte, a soma dos valores de f em ti xi, e desde 0 até n menos 1 vezes h, quer dizer, eu estou considerando, esse aqui é o gráfico da função f de s, x de s, e o que eu estou fazendo é substituindo pela área de retângulos. Estimando a integral substituindo a função por uma função constante em cada intervalo, e aí usar essa relação para definir o xn. Ok? Então, isso é uma fórmula do tipo que eu estou descrevendo aqui, é um método numérico, que calcula o xn, conhecido o x0 e os n's anteriores, os xn's anteriores. Tá? Claro que há um erro que é cometido aí, em todo método numérico há um erro. O erro é que a integral não coincide exatamente com... Há dois erros, de fato. Há o erro de que a integral não coincide exatamente com as áreas dos retângulos. De acordo? O outro erro é que eu estou substituindo a função pelos valores aproximados anteriores. Então, qualquer erro que eu tenha cometido no x1 vai aparecer no x2 e assim sucessivamente. Tá? Esse é um padrão que a gente que é geral. Mas, enfim, esse é um método, eu vou chamar de método de Picard, método numérico de Picard. É uma fórmula por recorrência que permite obter cada valor a partir de todos os anteriores. E esse método, de fato, é explorado num dos experimentos numéricos do livro, acho que no próprio capítulo 4, talvez até anteriormente. Tá? O método de Picard tem vantagens e tem desvantagens. Uma das desvantagens é que ele utiliza, no cálculo do xn, você utiliza todos os valores anteriormente obtidos. Isso tem um custo de espaço de memória, você é obrigado a guardar todos os valores anteriores para poder calcular o xn. É mais comum, são muito mais comuns, métodos unipasso. O método unipasso é um método em que xn é calculado a partir de xn menos 1. Então, você não precisa guardar os anteriores. De acordo? Há uma generalização relevante, importante, de fato, historicamente anterior, que são os métodos multipasso. Em que existe um K maior ou igual que 1, tal que cada xn é calculado a partir de xn menos 1, xn menos k. Então, você precisa guardar os k últimos dados,
mas não tem, ao contrário do Picard, que você tem que guardar todos, você vai podendo liberar a memória à medida que você vai avançando. De acordo? O mais simples de todos os métodos, a gente já conhece, vocês já utilizaram inclusive, é o método de Euler. Que se baseia na seguinte ideia: a equação é x' igual a f de tx. E x' de t é aproximadamente x de t mais h, x de t mais delta, menos x de t sobre delta para delta pequeno. Isso aqui significa que o x' de t é o limite dessa expressão do lado direito quando o delta vai para zero. Então, utilizando essa ideia, Euler propôs substituir aqui x' por xn menos xn menos 1, dividido por tn menos por h, né? Eu vou trocar de cor para significar que, tal como eu fiz aqui, eu estou fazendo uma aproximação, xn menos 1 sobre h, que é a diferença, igual a f de t n menos 1 x n menos 1. Ok? Vocês pensem no lado esquerdo como uma maneira de discretizar, isso por vezes até se chama mesmo derivada discreta. Em vez de você passar o limite quando o h vai para zero, você fixa um h pequeno. Então, essa é a derivada discreta. Então, essa relação é de alguma forma parecida com essa, parece uma aproximação razoável dessa outra, e daí a gente extrai a seguinte relação: xn igual a xn menos 1 mais hf de tn menos 1 xn menos 1. E esse é o método de Euler. O que significa o método de Euler em termos geométricos? Vamos interpretá-lo aqui. Isso aqui representa a solução exata que nós estamos querendo encontrar. No momento tn menos 1, nós temos um valor aproximado, xn menos 1, e nós estamos querendo calcular o valor aproximado, algum valor aproximado, correspondente ao momento tn. A gente faz o seguinte: a gente considera no lugar da solução, consideramos a reta Então aqui é o gráfico de x de t e aqui é a reta com declive f de tn menos 1
xn menos 1, que passando por Tn menos 1, xn menos 1. Essencialmente, a gente está aproximando a solução real, a solução exata, estamos aproximando pela sua reta tangente. O que a gente gostaria de fazer seria considerar aqui a reta tangente. Eu vou tentar usar uma cor que seja mais fácil de identificar. Essa reta amarela é a reta tangente ao gráfico da função. Então é natural tentar calcular a função, usar como primeira aproximação para a função a reta tangente nesse ponto, aproximação linear. Como a gente não tem exatamente esse ponto, a gente usa o equivalente que a gente tem, que é o Tn menos 1, xn menos 1. E aí, calculamos o xn a partir dessa reta aqui. Tá? Esse aqui nos dá o xn. É isso que significa o método de Euler. Aproximação linear. Tá ok? Vamos analisar um pouquinho o método de Euler do ponto de vista do erro cometido. E nós estamos necessariamente substituindo a equação diferencial por algo que não é mais equação diferencial, que é algo que aproxima, que é esse procedimento que começa. Então, o método de Euler completo é dado por essas duas relações. O H é o passo uniforme. Vamos analisar o método de Euler do ponto de vista do erro cometido. Quando você executa o método de Euler, há três tipos. Bom, primeiro, o que é o erro? O erro de um método numérico qualquer, erro em n, é a diferença entre o que você calculou e o que você deveria estar obtendo. Tá? E o objetivo é que o erro máximo do erro seja pequeno. Ok? Isso aqui em qualquer método numérico. Então a questão aqui é de onde é que vem o erro. Essa é uma questão que você coloca para qualquer método, mas vamos conversar sobre ela no caso do método de Euler. Há pelo menos três origens
3 tipos de erro. O terceiro eu vou só mencionar, mas não vou discutir aqui. Está discutido no livro, de fato, mas eu vou só mencionar. O terceiro é operacional. Resulta do fato de que você vai rodar um método numérico numa máquina e as máquinas fazem cálculos com precisão finita. Então, são erros de arredondamento. Da máquina. Não é bem culpa do método numérico, é simplesmente o fato de que você roda numa máquina com precisão finita. Bom, o primeiro erro está no fato de que a gente... isso aqui é chamado erro global, tá? Erro global. O primeiro erro é chamado erro de truncatura. Ou erro local. E resulta do fato de que nós substituímos a função f por uma aproximação linear. Mais precisamente, aliás, a função h, a solução, resulta do seguinte: a gente tem x de t igual a x de tn menos 1 mais x' de tn menos 1 vezes h mais um resto, Essa é a expansão de Taylor da solução. E o que a gente fez? Primeiro, x de tn menos 1, x de tn menos 1, aqui eu coloco o x' é f de tn menos 1, x de tn menos 1, e depois o resto. E observem que o que a gente faz no método de Euler é truncar essa relação. O que a gente faz no método de Euler é desprezar o termo de erro, o termo de segunda ordem. Então, o erro de truncatura, o erro local, consiste de que no lugar de usarmos a expressão para a solução, que a gente não tem, a gente usa a aproximação linear. Observem que é isso que está sendo feito aqui. Usa a aproximação linear, e isso, claro, que introduz um certo erro. Tá? O segundo erro, então isso seria o erro cometido se eu tivesse calculado o xn, no lugar de usar a solução correta, exata, que eu de qualquer modo não conheço, se eu tivesse usado a reta tangente passando por esse ponto. O erro de truncatura está aqui. Okay? Mas há um segundo erro, que só acontece a partir da segunda etapa e das etapas seguintes, que é o fato de que, em vez de eu começar a fazer essa conta no ponto tn-1, x de tn-1, que seria esse ponto aqui, eu estou começando em tn-1, xn-1. Tá? Então, o segundo erro vem de substituir, de usar xn-1 no lugar de x tn-1, nessa fórmula aqui. Isso é inevitável porque nós não temos x tn-1. Se tivéssemos, não estaríamos fazendo todo esse trabalho.
Então, há dois aspectos do erro que aparecem aí e um terceiro que é numérico, do erro de arredondamento. De acordo? Bom, nós podemos tentar estimar esses dois erros. Então, o erro local é denotado, esse primeiro aí, é denotado por EN e corresponde à diferença, enfim, ao erro que a gente comete quando, devido a... o erro local é a norma desse resto. E o que a gente sabe sobre isso? Bom, a gente fez cálculo, né? A gente estudou a expansão de Taylor em cálculo e sabemos que esse erro pode ser estimado por C sobre 2 vezes H ao quadrado, onde C é um majorante da segunda derivada do x. Estamos falando de expansão de Taylor de ordem 1. Esse é o resto, o termo de resto, o termo de erro. O passo aqui é h. O resto é, por uma dessas fórmulas do cálculo, o resto é limitado por C sobre 2 vezes H ao quadrado. De acordo? Bom, essa fórmula pode não parece muito útil, porque se você quer fazer estimativas na prática, não só em teoria, mas na prática você quer estimar o erro com essa fórmula, você tem um problema que precisa conhecer um majorante para a segunda derivada da solução. E isso não soa muito bem, porque se você não tem a solução, como é que você vai majorar a segunda derivada da solução? Certo? Mas resulta que de fato não é tão difícil, porque como x' é igual a f de tx, x duas linhas é igual à derivada de f em ordem a t mais a derivada de f em ordem a x vezes x', ou seja, a gente não conhece a solução, mas pode, e portanto não conhece a segunda derivada, mas tem uma expressão como essa. Essa expressão em particular implica que x duas linhas é limitada em qualquer domínio em que f derivada de t em ordem a f, de f em ordem a t e a derivada de f em ordem a x sejam limitadas. O que eu estou querendo dizer é que C pode ser estimado a partir de supremo, uma estimativa para o supremo da norma de f, da norma da derivada, das duas derivadas parciais.
E essas são conhecidas. De acordo? Então não é tão estranho ter uma relação não é tão estranho enfim, isso aqui tem potencial para ser útil. Tá? Então, o método de Euler, por causa das características dele, ele corresponde essencialmente a substituir a solução por uma aproximação linear. O método de Euler tem um erro local, que é dado pelo quadrado do tamanho do passo. Se você quer um erro menor, local menor, você tem que reduzir o passo. O que corresponde a tomar uma grade mais fina do intervalo, com mais pontos. Quanto ao erro, o segundo erro, o segundo erro corresponde a fingir que nós, no lugar de trabalharmos com essa solução, com a solução com essa condição aqui, estamos usando a solução que tem esta condição. É um pouco como se a gente estivesse substituindo essa condição inicial por essa condição inicial. Tá? Então, se você pegar x de t satisfaz que x de tn menos 1 é igual a x de tn menos 1. Isso aqui é uma tremenda obviedade. Considere x barra a solução que satisfaz x barra tn menos 1 igual a xn menos 1. É dessas duas soluções que a gente está falando. A gente, em vez de tomar a aproximação linear da solução verdadeira, a gente está tomando a aproximação linear da solução que passa por esse ponto, daquela x barra. Então, entender o erro correspondente tem que ver com entender a distância, com estimar a distância entre o x de t e o x barra de t. E isso é uma coisa que a gente já sabe fazer. Isso é o que a gente tem vindo a fazer essas duas últimas aulas, via lema de Gronow. Nós sabemos que duas soluções com condições iniciais um pouco distintas se afastam, no máximo, a taxa é a c t menos t0 vezes a distância entre os pontos no t, aqui não é t0, é tn menos 1, a condição inicial. Então, isso dá, se eu aplicar a Tn, dá que x é Tn menos x barra Tn é menor ou igual que E a CH vezes a distância xn menos 1 menos x Tn menos 1 menos x n menos 1.
Okay? Então, recapitulando, quando a gente aplica o método de Euler, e isso é uma situação que eu estou detalhando para Euler, porque é mais fácil fazer as contas, mas é uma situação típica para a esmagadora maioria dos métodos numéricos. A gente introduz dois tipos de erro. Um que resulta do fato que o nosso método não é a fórmula exata da equação, não usa a fórmula exata da solução. Erro de truncatura ou erro local, cometido a cada passo. Depois há um outro erro, que é o que você vai acumulando. Você já não está trabalhando com condições exatas e usa os seus valores que não são totalmente exatos para passar para o passo seguinte. Então você carrega o erro que vem de trás. Mas esse tipo de erro, esse segundo tipo de erro, pode frequentemente ser estimado usando um argumento do tipo Gronow. Claro que você precisa de estar nas condições de Gronow. Em particular, precisa que a sua função seja lipschitziana. É possível juntar esses dois tipos de estimativas e obter uma estimativa para o erro global. É isso que esse teorema aqui diz. Esse C que aparece aqui, esse C é uma constante de Lipschitz, eu não deveria ter usado a mesma letra, eu vou mudar as letras aqui. C é uma constante de Lipschitz da F. Vou mudar as letras aqui, eu vou chamar M, o majorante. Então, suponha que existem M e C, são hipóteses sobre a função f, tais que x duas linhas de t é menor ou igual que m para todo t no intervalo t0 mais l. Essa hipótese que está sendo usada nessa estimativa aqui. E segundo, que f de tu menos f de tv é menor ou igual que cu menos v para todo t em t0 mais l e com tu e tv pertencentes ao domínio da equação. São só as hipóteses. Suponha que a função f no domínio é lipschitziana na segunda variável e que há uma cota
um majorante conhecido para a segunda derivada da solução. Como eu observei aqui, essa hipótese sobre a segunda derivada não é tão irrealista. Você pode obter em exemplos concretos. Então, o erro total é menor ou igual que E a N CH menos 1 vezes MH sobre 2C, e isso utilizando o fato de que N vezes H é menor que o Nzão vezes H, que é igual a L, porque o H é o passo quando você toma um intervalo de comprimento L e divide em N subintervalos, então isso fica menor do que E elevado a LH menos 1, CL menos 1 MH sobre 2C. Claro que esse teorema precisa ser provado, a prova está no livro, eu não vou reproduzir aqui, porque é um argumento um argumento de cálculo, utilizando esse tipo de estimativa aqui, juntando, você obtém estimativa para o erro global. Qual é o ponto a ser observado aqui? A parte principal dessa fórmula é esse H. O erro aparece do lado direito e aparece de forma linear. Tá? Essa fórmula mostra que se você quiser que o método de Euler tenha um erro pequeno, o que você precisa fazer é tomar um H pequeno. Tá? E à medida que o H decresce, o erro total decresce também de maneira linear. Por causa disso aqui, dizemos que o método de Euler é um método de ordem 1. Euler é método de ordem 1, porque a estimativa do erro total dele é linear em H. Seria de ordem 2 se fosse quadrático, e assim sucessivamente. Tá? Métodos de ordem 1 são razoavelmente ruins. O método de Euler é muito simples, mas é ruim. Ninguém usa método de Euler na vida real, porque ele demora muito para dar resultados com precisão. Você precisa de um H muito pequeno para conseguir um erro pequeno. Tá? Nós vamos ver que é possível fazer melhor do que isso. Tá? Nós dizemos que um método é de ordem K. Um método de ordem K é um número inteiro, se o erro é menor ou igual que alguma constante, acho que no livro eu uso a letra P, de ordem P, se o erro é menor que alguma constante, H elevado a P. Bom, ordem 1 é fraquinho. A gente só fala do método de Euler por motivos pedagógicos, porque essa análise pode ser feita de maneira bastante explícita para o método de Euler, e ela é representativa do tipo de questões que outros métodos levantam. Outra observação que eu quero fazer é que, propositalmente, nessa análise, a gente ignorou os erros de arredondamento.
aquele terceiro tipo. No livro isso é discutido com um pouco mais de detalhe, inclusive com expressões explícitas. E vamos pensar qual seria o efeito de levar em conta os erros de arredondamento. Vocês estão querendo resolver um problema pelo método de Euler, está dando erro, vocês veem que a solução não está fazendo muito sentido. Bom, você olha para essa análise aqui e você diz, claro, o problema é que eu estou usando um H muito grande. Vamos reduzir o H. E acabou, vai resolver o problema. De fato, em geral, não resolve. E não resolve porque diminuir o H significa aumentar o tamanho da grade. Se o passo é muito pequeno, você precisa de muitos pontos na grade para cobrir o intervalo T0 a T0 mais L. Então, você aumenta muito o N. Okay? O que significa que você, ao aplicar o método de Euler, você vai ter que iterar mais vezes. E a cada vez, você vai cometer erros de arredondamento. Com isso, você consegue que essa estimativa melhore, mas os erros de arredondamento se acumulem. Tá? Há um modelo simples que é analisado no livro, que mostra que nessas condições chega um ponto que não vale mais a pena diminuir o H. Porque você vai estar perdendo em erro, está melhorando o erro que vem dos dois primeiros tipos, mas aumentando o erro de arredondamento e acaba não valendo a pena. Então, dependendo da precisão da máquina, etc., pode acontecer que diminuir o H seja ruim. Não é... Se fosse uma solução a panaceia, uma solução universal, a gente não precisaria de outros métodos numéricos. Tá? Mas a gente precisa de outros métodos numéricos que permitam conseguir erros menores sem aumentar o número de iterações, sem tornar proibitivo o erro de arredondamento. Tá bom? Então, eu vou passar agora a introduzir uma família de métodos, há centenas de famílias de métodos numéricos, tá? E o uso deles, em boa medida, depende do problema, depende do seu gosto, mas há algumas famílias que são mais populares. E no que diz respeito a métodos unipasso, a família mais popular de métodos é chamada método de Runge-Kutta. O método de Euler é um caso particular. É o primeiro método de Runge-Kutta, mas não é o mais útil. Esses são métodos unipasso, tal como o método de Euler. Né? O xn é calculado a partir do xn menos 1. Então, antes de dar uma expressão geral dos métodos de Runge-Kutta, eu vou introduzir um exemplo muito inspirado no próprio método de Euler, que é o método de Owen. Acho que a pronúncia é essa. O método de Owen. Então, começo exatamente com a mesma figura que está ali. Eu quero calcular o Tn, o Xn, o valor aproximado da solução no ponto Tn, e vou querer usar o mesmo truque que eu usei aqui. Ou seja, eu vou substituir a solução por uma aproximação linear, exatamente como no método de Euler. Só que eu não quero tomar a derivada nesse extremo do intervalo. Não quero tomar a derivada nesse extremo do intervalo, quero tomar a derivada no outro. Então, vamos utilizar a aproximação linear, tal como no caso do método de Euler, mas com o declive
da aproximação linear tomado em Tn, não em Tn menos 1. Okay? Então, o que eu estou dizendo é que eu gostaria de fazer isso. Xn igual a xn menos 1 mais f de Tn xn. É isso que eu gostaria de fazer. Tá bom? Eu gostaria, mas tem um problema. O problema é que eu, nessa fórmula, estou querendo calcular o xn utilizando uma fórmula que usa o xn. Tá bom? Então, não é imediato. A partir daí, há duas coisas que a gente pode fazer e ambas são úteis. E nós vamos falar de ambas, não necessariamente hoje. Uma é olhar aquela fórmula e dizer, a fórmula está ótima, está perfeita. O que acontece é que ela não explicita o valor do xn. O que acontece é que ela dá o valor do xn implicitamente. Eu vou resolver aquela equação implícita em ordem ao xn e é isso o meu método numérico. Isso pode ser feito, isso se chama método de Euler implícito. Eu espero falar na próxima aula sobre métodos implícitos. Métodos em que o xn que você quer calcular aparece do outro lado e você tem que se virar para usar o teorema da função implícita para calcular. Tá? Não é isso que eu quero fazer hoje. É uma outra estratégia que consiste no seguinte. Talvez a gente pudesse fazer a coisa em duas etapas. Primeira etapa, vamos usar um método fraquinho, ruim, tipo método de Euler, e vamos calcular o xn primeiro pelo método de Euler. Tá? Não vai ser um xn, mas é um xn. Em seguida, vamos pegar esse xn aproximado, vamos chamar xn', xn tilde, vamos usar esse, substituir ali e calcular o xn bom usando essa fórmula. Tá? Eu vou formalizar isso aí, mas a ideia, que é uma ideia rica em análise numérica de equações diferenciais, é primeiro usar um método fraco para obter uma aproximação do valor, e em seguida, utilizando esse método, esse valor não muito bom, melhorar usando um método mais sofisticado. Tá? Então, na prática, o que é que a gente faz? Em vez de usar isso aqui seria Euler implícito, como eu mencionei, a gente faz uma coisa um pouco mais paciente, que é o seguinte. Primeiro, então, estou descrevendo o método, tá? O método de Euler. Bom, primeira coisa, o Tn é o Tn menos 1 mais H, só para não esquecer. Segundo, vamos primeiro calcular um valor temporário, provisório, do xn, usando qualquer coisa que seja simples. Por exemplo, esse aqui. Observem que eu fico falando de método ruim e método bom. Eu já estou dando a entender que o método de Euler é melhor que o de Euler, mas a gente não sabe isso ainda. Tá? A gente está investigando, está explorando possibilidades. Tá? Ok? Então, isso aqui seria o método de Euler. E, em seguida, usamos esse valor para calcular outro método, outro valor, espera-se, melhor para o xn.
bom? Oi? Ali faltou o H, sim. Sim, obrigado. Aqui faltou o H. Tá bom? Métodos que têm essa característica de que você faz primeiro uma tentativa e depois corrige a tentativa, você aprimora a tentativa, se chamam métodos, eu sei em inglês, método, isso é um exemplo de método previsor corretor. Acho que é essa a tradução, predictor corrector. A previsão está aqui, a correção está aqui. Tá? E aqui faltou F. Verdade, obrigado. Métodos previsor corretor. Você faz uma primeira exploração, obtém algum resultado e você constrói em cima desse resultado, você constrói o... desculpem, deixa eu... Espero não estar dizendo nada errado. Sim, poderia ser isso, sim. Eu só não estou apresentando o método join corretamente. Então, deixa eu corrigir um pouquinho aqui o que eu disse. Isso que eu estou dizendo também é um método numérico, mas não é o método join exatamente. Então, é aproximação linear, mas eu exagerei. Eu não quero tomar nem o declive aqui, nem o declive aqui. Eu quero tomar a média dos dois. Tá? Parece mais razoável tomar a média, mais representativo de como a função se comporta no meio. Então, deixa eu corrigir aqui, mas com o declive dado pela média das derivadas em Tn-1, Xn-1 e Tn-Xn. Ou seja, seria Xn igual a Xn-1 mais H vezes a média das duas derivadas, ou seja, a média de f Tn-1 Xn-1 mais f de Tn Xn sobre 2. Tá? Bom, enfim, todos os comentários que eu fiz permanecem válidos. Nós não podemos usar essa fórmula diretamente por causa desse Xn aqui, que nós não conhecemos. Então, a gente faz a etapa previsor, que está aqui, e agora fazemos a etapa corretor, que é Xn-1 mais H f de Tn-1 Xn-1 mais f de Tn Xn til sobre 2. Ok? Então, tem um passo previsor e um passo corretor. A expectativa é que, pelo fato de eu estar usando
não a derivada num extremo do intervalo, nem a derivada no outro extremo, mas a média das duas, eu esteja fazendo algo mais com erro menor, tá? E, de fato, se você usar a fórmula de Taylor, repetir a análise que a gente fez para o método de Euler, você descobre que esse método, de fato, uma proposição, acho que é um exercício, OIN é um método de ordem 2. OIN é um método de ordem 2. O erro é menor que uma constante vezes h ao quadrado. Então, você tem um ganho bem maior diminuindo o h do que no caso de Euler. Tá bom? É costume simplificar, enfim, formular esse mesmo método de OIN do seguinte modo. Reescrever o método de OIN do seguinte modo. Modo equivalente, formulação equivalente. Então, Tn igual a Tn menos 1 mais H. A ênfase nessa formulação é em olhar para os declives. Nessa fórmula aqui, a gente utilizou um declive na aproximação linear. Todos os métodos da família de Runge-Kutta são baseados em aproximação linear. Tá? Todos eles são baseados em substituir a solução por uma aproximação linear. O que varia de um para o outro é onde que você calculou o declive. No método de Euler, você usa o declive no primeiro ponto, no ponto inicial. No OIN, você usa uma média dos dois declives, mas ainda assim é linear. Tá? Então, o primeiro declive que a gente utilizou, K1, é f de Tn menos 1, xn menos 1. Tá? Na segunda equação, a gente considera outro declive, que a gente calculou o xn-til, o xn menos 1 mais K1 vezes H. E em seguida, o declive em K2, outro declive em Tn xn-til. E finalmente o método termina com xn igual a xn menos 1 mais K1 mais K2 sobre 2 vezes H. De fato, o pessoal que escreve livros sobre a integração numérica de equações diferenciais ainda simplifica um pouco mais essa escrita da seguinte forma. Vai direto no ponto. O Tn é Tn menos 1 mais H. O K1 é f de Tn menos 1 xn menos 1. O K2
é F de Tn menos 1 mais H. Deixa eu escrever, eu preciso de espaço. Eu vou escrever aqui. Tudo isso são formulações equivalentes, tá? Só estou calibrando a terminologia. Okay? A diferença é eliminar, não escrever isso aqui, não usar essa variável xnt e escrever direto na expressão. Esse é o modo habitual de apresentar o método de Owen. Ok? Mas a ideia já está toda aqui, isso é só uma reescrita. Pois bem, o que é um método de Runge-Kutta? É uma generalização desse processo. O método de Runge-Kutta é qualquer método da seguinte forma. Tn igual a Tn menos 1 mais H. K1 igual a F Tn menos 1 Xn menos 1. K2 igual a F Tn menos 1 mais uma constante vezes H. Essa constante no método de Owen seria 1. Xn menos 1 mais uma constante vezes K1 vezes H. K3 igual a F Tn menos 1 mais C3 vezes H. Xn menos 1 mais A31 K1 mais A32 K2 vezes H e assim sucessivamente. KL igual a F Tn menos 1 mais CLH Xn menos 1 mais AL1 K1 mais AL menos 1 KL menos 1 H e finalmente Xn igual a Xn menos 1 mais H mais H mais B1 K1 mais BL KL vezes H.
E é isso. O método Runge-Kutta é qualquer método que tenha essa forma, onde aparecem várias constantes que, em princípio, podem ser escolhidas de maneira arbitrária. No método de Owen tem essas escolhas que aparecem aqui. É um pouco uma arte ficar escolhendo as constantes, de modo que, com o mínimo de esforço, o método Runge-Kutta seja tão bom quanto possível. Tão bom significa em termos de ordem, né, do erro. Há infinito dos métodos de Runge-Kutta, porque você tem o direito de escolher aquelas constantes com bastante liberdade. É usual simplificar essa apresentação do método simplesmente dizendo quais são as constantes. Isso é feito por uma coisa que se chama quadro de Butcher, que é uma representação assim. Aqui, você coloca os Cs. O primeiro é sempre 0, depois tem C2, C3, até Cl. Aqui embaixo você coloca os Bs, que aparecem na equação de baixo. B1, B2, até Bl. E aqui você coloca os As. A21, A31, A32, etc. Aqui embaixo AL1, AL2, AL-1. O quadro de Butcher resume tudo que você precisa saber sobre o método para poder utilizá-lo. Observem que no final das contas são métodos unipasso. O xn, você só precisa do tn-1 e do xn-1 para executar essa conta, mas você está fazendo uma salada de frutas com declives em diferentes pontos para encontrar uma combinação que faça o método ficar o melhor possível. Então vamos escrever aqui os quadros de Butcher de alguns métodos de Runge-Kutta importantes. Euler. Euler, como seria de se esperar, tem o quadro de Butcher mais simples de todos. Bastante sem graça. Euler tem o quadro de Butcher 0, 0, 1. Owen tem o quadro de Butcher 0, 1, 1, 1 meio, 1 meio. Esse é o método de ordem 1. Esse é o método de ordem 2. O método de Kutta tem o seguinte quadro: 0, 1 meio, 1, 1 meio, menos 1, 2, 1 sexto, 4 sextos, 1 sexto. Como é que o Kutta chegou a esse método? Certamente experimentando valores, até acabar concluindo que esse é um método de ordem 3.
mais usado desse grupo aqui é o método Runge-Kutta clássico, que é o método dado por esse quadro. Zero, um meio, um meio, um meio, zero, um meio, 0, 0, 1, 1 sexto, 2 sextos, 2 sextos, 1 sexto. Esse é o método de ordem 4. Dois métodos de Runge-Kutta tradicionais dentro dessa definição, esse último é o mais utilizado na prática. E é um dos métodos numéricos mais utilizados para resolver equações diferenciais. Ok? Uma coisa que para mim foi um pouquinho decepcionante quando a primeira vez que eu vi essa definição é descobrir que, de fato, você tem toda uma família infinita de métodos onde você pode escolher, não é uma escolha canônica desses coeficientes. Esses valores aqui foram descobertos certamente de maneira empírica até chegar em métodos mais eficazes com o mínimo de esforço. Há várias questões teóricas interessantes, algumas delas são discutidas nas notas do capítulo. Por exemplo, como é que você olha para um método de Butcher e adivinha, para um quadro de Butcher e adivinha qual a ordem do método respectivo. Se você quer um método de ordem 5, quantos Ks, quantos declives você tem que usar para conseguir um método de ordem 5? Vocês veem que à medida que a ordem vai aumentando, a complexidade do método também vai aumentando. O quanto você, até onde você precisa ir, são questões que foram estudadas. Algumas delas foram resolvidas, outras estão em aberto. Nós não vamos aprofundar nada disso, evidentemente, mas tem alguns comentários no livro sobre isso. O material de hoje corresponde às sessões 4.1 e 4.2. Eu ainda vou falar na próxima aula mais sobre métodos numéricos e estimativas de erro. E os exercícios de hoje, 4.2, 4.3 e 4.17. E vamos terminar aqui.